Nós já abordamos as tabelas processuais unificadas do CNJ, mais especificamente a tabela de movimentos processuais. Vale relembrar que ela norteia o registro dos procedimentos e das rotinas processuais que impulsionam o processo. O acesso à tabela de movimentos é feito através da internet. Neste link estão dispostos os diversos movimentos existentes e é possível consultar se o movimento necessita ou não de informações complementares. Para verificar a questão, basta selecionar o movimento e verificar a coluna da direita. Entende-se por complementos ao movimento o lançamento de informações complementares para identificação precisa de atos processuais, bem como informações necessárias para a geração de estatísticas de produtividade da unidade judicial ou dos magistrados. Por exemplo, para o movimento de ato ordinatório, não existe a necessidade de que informações complementares sejam lançadas. Isto fica claro na própria tabela de movimentos do CNJ. Já o movimento de audiência de instrução deve ter alguns complementos lançados quando for utilizado. Observe que na tabela de movimentos são necessários os complementos identificador e tabelado, caráter obrigatório, enquanto que o complemento livre não possui caráter obrigatório. Observa-se que são necessárias as seguintes informações: data e hora da audiência, local, situação e pessoa que dirigiu a audiência. Realizando a consulta aos complementos, o usuário obtém a lista de todos os movimentos que necessitam complemento e quais são. Por exemplo, ao utilizar o movimento de decretação de prisão preventiva ou o movimento de decretação de prisão temporária, é necessário que o usuário inclua como complemento o nome da parte que teve a sua prisão decretada. Dentre os diversos tipos de complementos de movimentos existentes, alguns são solicitados com maior frequência, como o tipo de medida protetiva, tipo de petição, situação da audiência, tipo de documento, pessoa que dirigiu a audiência, nome da parte, data e hora, destinatário de medida protetiva, entre outros. Tendo como objetivo facilitar, simplificar e otimizar o uso do sistema ProJude por nossos usuários, sejam eles magistrados, servidores ou estagiários, sempre que possível, o sistema ProJude é atualizado para que os complementos obrigatórios sejam carregados de maneira automática, diminuindo a necessidade de lançamento manual de informações. Por exemplo, ao se lançar o resultado de uma audiência, dentre os complementos obrigatórios ao movimento, o usuário não precisa fazer a seleção da data e hora desta audiência, tampouco do local em que a mesma foi realizada. Pois quando o usuário salva as informações do resultado da audiência, o próprio sistema ProJude já carrega essas informações, proporcionando maior celeridade à rotina de trabalhos dos usuários. O trabalho de otimização e melhoria do sistema, sobretudo com a criação do DataJude, está sendo feita pela Divisão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas Judiciais, em parceria com a Divisão de Estatística. Ocorre que, em alguns casos, em virtude da própria característica do complemento obrigatório, não foi possível a automatização. Assim, o sistema tem necessidade de intervenção manual do usuário que está instruindo o processo judicial. A seguir, temos alguns exemplos de complementos obrigatórios que não são possíveis de serem implementados de maneira automática. Quando o usuário necessita realizar a remessa de um processo, o destinatário da remessa é um complemento obrigatório ao movimento. Ocorre que o destinatário pode variar. Assim, não existe maneira de automatizar essa seleção. Para otimizar o trabalho da unidade judicial, foi inserida na tela do ProJude os locais de remessa do processo judicial. Assim, o usuário tem apenas o trabalho de selecionar o destinatário do movimento. Feita a remessa, o sistema ProJude grava e exibe qual foi o destinatário, complemento obrigatório ao movimento, segundo determinação do CNJ. Já nos casos do lançamento de movimento de concessão de medida protetiva, são necessários 2 complementos obrigatórios, tipo e destinatário da medida protetiva.
Como existem diversos tipos de destinatários que variam conforme cada situação, é necessário fazer a seleção manual. Neste caso, houve a disponibilização de uma tela própria dentro do sistema Projude, em que estão listados os tipos de medida protetiva e os seus destinatários. Desta forma, o usuário necessita apenas selecionar o tipo e o destinatário correto e salvar as informações. Feito isso, o sistema Projude passará a exibir na movimentação processual, junto ao movimento de concessão da medida protetiva, tanto o tipo como o destinatário dessa medida, cumprindo assim o que determina o Conselho Nacional de Justiça. Nosso último exemplo se refere ao lançamento de movimento de decretação de prisão preventiva. Para esse movimento, o nome da parte, ou seja, o nome da pessoa que teve a prisão preventiva decretada, é um complemento obrigatório. Ocorre que existem processos com mais de uma parte, sobretudo entre as partes promovidas em processos criminais. Desta forma, não existe uma maneira automática para preenchimento dessa informação. O que foi possível para otimizar o procedimento foi a criação de uma tela de cadastro do complemento, em que são listados os nomes de todas as partes, em especial promovidas. Assim, o usuário tem que selecionar quais são as partes que efetivamente tiveram a decretação de sua prisão preventiva. Salvando as informações, o sistema Projude passará a exibir, junto ao movimento de decretação da prisão preventiva, o nome da parte que foi alvo desta prisão, cumprindo as exigências do complemento obrigatório deste movimento. A não inserção dos complementos obrigatórios aos movimentos lançados no curso do processo causa diversos impactos negativos tanto para a unidade judicial quanto para os magistrados e servidores. Estatísticas de produtividade, como quantidade de audiências realizadas, tipos de medidas protetivas proferidas, quantidade de casos pendentes em virtude de remessa ou distribuição, quantidade de processos suspensos e sobrestados, entre outros, dependem diretamente da inserção correta dos complementos aos movimentos que caracterizam tais estatísticas. Além disso, o DataJude, Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, sempre que recebe um processo em que o complemento obrigatório não está preenchido, transforma esse processo recebido em um processo inconsistente, prejudicando assim a base de dados do Tribunal de Justiça do Paraná perante o CNJ. Então lembre-se, as tabelas processuais unificadas do Poder Judiciário são de observância obrigatória pelos tribunais de todo o país. É por meio delas que os indicadores e estatísticas são padronizados para todo o Brasil, e o seu uso é necessário para que a produtividade de sua unidade judicial possa ser corretamente aferida.